Salve, meus filhos! Hoje esse nego vai tratar de vários assuntos aqui para que possa ajudar na caminhada espiritual dos filhos, que possa trazer direcionamento, que possa trazer luz no fim do túnel para aqueles que estão assistindo se encontrar, ter luz, ter direcionamento, ter orientação, que às vezes os filhos se encontram perdidos, não sabem para onde vão, não tem certeza do que estão fazendo. E esse nego vem dizer para vocês, meu filho, que a dor que os filhos sentem é um instrumento de Deus. E esse instrumento é muito eficiente. Quando nós não conseguimos trazer um fio para os braços de Deus, vem a dor que a gente chama de professora. E ela é infalível, meus filhos. Ela sempre traz os fios de volta para os caminhos do Pai. E eu quero dizer para vocês que fio de Pai João balança, mas nunca vai cair. E se cair, esse nego já está no chão há muito tempo para amparar e amortecer a queda. E os meus filhos, quando vocês acham que Deus está tardando, está demorando, Ele já se adiantou. Vocês que não percebem as respostas que Ele envia através da vida. Vocês têm que prestar atenção aos detalhes, meus filhos. As coisas simples da vida que podem derrubar vocês. E vocês não estão percebendo. Eu estou falando do apego que vem da falta de fé de vocês. Mas esse nego não está falando da fé que muitos falam nos cantos da terra. Eu estou falando de uma fé, meus filhos, uma fé em um ideal, uma fé no que está por vir, no que está por acontecer. Vocês, meus filhos, se desesperam muito rápido, se desesperam com muita facilidade. Vocês precisam aprender mais da vida. E ela está ensinando diariamente, a cada percalço, a cada queda, a cada desafio. São ensinamentos que a vida está proporcionando para os filhos. E é no sofrimento, meus filhos, diante da possibilidade, digamos assim, da partida de um ente querido, de alguém muito querido para vocês, meus filhos. O desespero toma conta, vocês entram em um estágio de apego, e é nesse momento que vocês têm que trabalhar exatamente isso, o desapego. Nós não somos donos de ninguém, meus filhos. Não existe propriedade em cima de outro ser, em cima de outro espírito, em cima de outro ser humano. Vocês, meus filhos, estão algemados às pessoas, estão algemados aos objetos, algemados às instituições aqui da terra, do ser humano. Estão se desesperando porque julgam que falta pataco. Mas está na hora de aprender, meus filhos, que a verdadeira posse é fruto do trabalho. Se está faltando, é porque não trabalhou o suficiente, meu filho. Não perseverou naquilo que se comprometeu quando teve a oportunidade de ter. Não soube economizar quando tinha. Não soube guardar, não soube multiplicar. Então, meus filhos, a vida também ajuda a ensinar que aquilo que nós temos não é nosso. Tudo que os filhos têm, casebre, trapo para vestir, tem comida, tem meio de se locomover, é tudo emprestado por Deus, meus filhos. E isso é importante dividir também com quem tem muito menos. Isso ajuda a exercitar o desapego. A aflição, meus filhos, ela vem de uma visão muito errada da vida. Você precisa seguir de cabeça erguida, meus filhos. A cabeça não foi feita somente para ter miolos. Ajeita a sua vida, continua caminhando, não importa a velocidade.
Apenas continua caminhando. Não fica estacionado, não fica parado, murmurando. Caminha, ande. O nosso Pai sempre vai abençoar, meus filhos. Vocês não precisam enfrentar com coragem. Vocês precisam enfrentar com coragem as coisas que acontecem. Porque a maior experiência da vida é viver essa vida. Sempre vai existir uma linda canção para os filhos cantar. Sempre vai ter uma solução para o desafio que o filho está enfrentando. Não tem dor, não tem sofrimento ou mal que não vem junto com o aprendizado, meus filhos. Tudo vem junto com o aprendizado. É a professora dor que está ensinando. Ela sempre, a vida, meus filhos, sempre vai dar as respostas para os seus problemas. Todo problema, todo mal vem junto com o aprendizado. E os filhos pediram por muitos aprendizados. Deus, meus filhos, Ele é o que cura, é o que liberta, é o nosso maior professor. É o único que tem autoridade para modificar nossas vivências, transformar elas em ferramentas de evolução e transformar as nossas dores em alegrias permanentes. É só eles, meus filhos. Só Ele que tem essa capacidade. E, meus filhos, vocês têm que entender que as perdas da vida representam, sim, enormes decepções. Esse nego sabe. Só que esse nego não entende como que os filhos perdem aquilo que não é de vocês. Se vocês não são dono de nada, como que vocês perdem, meus filhos? Vocês não perdem ninguém que está morto, porque não existe morte, meus filhos. A alma, ela apenas se liberta da carne. Isso que vocês têm é carne, é matéria, filho. Vocês são espíritos vivendo uma experiência na Terra. Vocês precisam aprender a soltar os seus parentes, os seus entes queridos. Deixar que eles subam até os planos superiores. O que acontece é que vocês estão segurando por um breve momento. Vocês não são donos. Na caminhada da vida, meus filhos, a única coisa que vocês possuem é aquilo que vocês doam. Tudo que vocês doam, meus filhos, isso é que é de vocês de verdade. Se você deseja no teu coração segurar, reter os seus entes queridos, os seus parentes, por conta das suas emoções e sentimentos em desequilíbrio, você, ao invés de ajudar, está atrapalhando quem você diz que ama. O amor não é sobre posse. O amor é doação, é libertação, meus filhos. É reconhecer que o outro também tem o direito de fazer o seu próprio caminho, escolhendo aonde ele quer ir. Amar é continuar amando, mesmo que os outros tenham ido por estradas diferentes da sua. Vocês precisam refletir sobre isso, meu filho. E eu estou aqui para dizer para vocês, controlem também a ansiedade e a agitação de vocês. Se você está angustiado, está aflito, está nervoso, está desesperado, acalma a sua alma, meu filho. É pior continuar assim, porque só vai trazer problemas piores, tanto para você e principalmente para quem está ao teu redor. Você precisa de autoconhecimento, meus filhos. Precisa mergulhar em si mesmo. Isso é um dos pontos mais importantes. É preciso parar, analisar. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem você agrada, nem você se agrada. Então, para que se exaltar dessa forma? Você sabe, meu filho, que não é perfeito. Ninguém é. Não tem como exigir perfeição naquilo que os outros fazem. Olha a sua vida. Você também não conseguiu arrumar ela direitinho, né, meu filho? Então, para que cobrar isso dos outros? Você também não precisa saber tudo, meu filho. Não tem problema errar. Não tem problema dizer coisa errada. Não tem como você ser certinho todo o tempo. Eu não estou falando aqui, se nego não está falando, de errar de propósito. Somente eu estou dizendo para você não se sentir culpado por ter falado alguma coisa errada.
Só pede desculpa, se corrige e segue em frente, meus filhos. Vocês precisam pensar nisso. Além disso, meus filhos, a vida é muito mais do que se cobrar. É muito mais do que procurar a aprovação dos outros, meus filhos. Ninguém aprova ninguém a não ser Deus. Só Ele tem esse direito. Aquilo que os outros pensam ou deixam de pensar dos seis não deve lhes interessar. Cada qual segue o seu caminho, segue o seu projeto, segue o seu progresso. Então se acalmem, meus filhos. Parem com essa agitação um pouco. Vocês têm que aprender a caminhar em vez de correr. Converse em vez de sair gritando. Vocês têm 2 olhos, não tem, meus filhos? Então tente de vez em quando ver, ao invés de somente enxergar. Vocês têm ouvido, tente ouvir e não somente escutar. Entende o que esse nego quer dizer? De vez em quando é bom os filhos aprender a ouvir os cantos dos pássaros ao invés do barulho da cidade. Meus filhos, a ansiedade, a agitação que vem dentro de vocês e a pressa são 3 emoções, são 3 sentimentos que a gente precisa combater com urgência. Assim a gente vai caminhando, sem ser rápido. A gente vai fazendo aos pouquinhos, vai rezando com carinho, mas vai andando para frente. E sempre para frente. Lembra-se, meu filho, só toma cuidado, que a ansiedade, ela não soluciona nada. Começa a se conhecer melhor, aprende a não exigir de si, não exigir dos outros, aquilo que nem Deus está esperando de você. Se nem Deus está esperando de você ainda nessa encarnação, por que o filho está cobrando de si mesmo? Por que o filho está cobrando dos outros? Então, meu filho, agitação, ansiedade, nervosismo, isso é tudo sinal de que vocês não se conhecem bem. Por isso vocês têm que se autoconhecer. Os filhos têm que mergulhar em si mesmo. Se vocês não conseguirem controlar isso, meus filhos, vocês se tornam cativos das próprias emoções. E cativeiro, esse nego não gosta. Esse nego não gosta dessa palavra porque é uma palavra difícil. E há muitas formas, meus filhos, de cativeiro. Existe cativeiro das ideias. Existe cativeiro quando o filho se faz escravo dos próprios pensamentos ultrapassados. Ou os filhos ficam presos dentro das próprias ideias, que nem sempre dignifica quem está com a razão, né, meus filhos? E também existe a escravidão de um povo, de uma comunidade, de uma família, quando ela se recusa, meu filho, a seguir o progresso da vida e estaciona no tempo. Existe também isso. Existe esse tipo de escravidão. E também tem a escravidão, meus filhos, daqueles que se dizem sábios, que só falam coisas bonitas, coisas decoradas, coisas dos outros, e são incapazes de fazer algo em benefício próprio, como se transformar intimamente, mudar o seu interior, mudar suas tendências, controlar suas paixões, mudar os seus costumes, as suas ideias. Esses, meus filhos, são escravos de si mesmos. Então, meus filhos, é necessário que vocês se encarem no espelho. Botem um espelho na frente de vocês e faça vocês olharem para dentro. Observe se vocês não estão com correntes atadas na cabeça, na mente, na alma e no coração. Somente assim, meus filhos, que vocês vão encontrar a verdadeira liberdade. Não é a liberdade escrita por uma lei em um pedaço de papel. É a verdadeira libertação, que é a da alma, meus filhos. Aí sim, os filhos vão estar prontos para voar um dia livre, que nem andorinhas no céu, sem correntes, sem amarras, sem muletas. Então, meus filhos, é necessário voar bem alto, mas voar para dentro de si mesmo. É voando para dentro de si mesmo, meus filhos, que os filhos vão encontrar a libertação. Esse nego se encerra por aqui.